A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os irmãos, queria nesse momento compartilhar mais uma vez que a palavra de Deus se encontra em Tiago, carta de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos e depois nós vamos meditar naquilo que Tiago vem falando nesta carta que traz aí a edificação para a sua igreja, que somos nós. Então, Tiago, capítulo 1, do versículo 1, ele diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Palavra do Senhor. Então, já indo aqui diretamente para as Sagradas Escrituras, naquilo que nós lemos, naquilo que Tiago está falando, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é a humildade de Tiago. Tiago, ele se apresenta aqui não como irmão do Senhor, irmão de Jesus, mas ele vai usar toda a sua humildade, apresentando como servo de Deus e também de Jesus Cristo. Isso aponta para aquilo que o Evangelho tem o poder de fazer nos cristãos, naqueles que foram alcançados por Cristo, que nasceram de novo. O Evangelho tem o poder de nos transformar em pessoas humildes. Isso é uma das coisas que o Evangelho faz. Todo cristão verdadeiro, ele é humilde, ele não é arrogante, mas ele demonstra a sua humildade por causa de Cristo, por ter aprendido com Cristo, pelas próprias palavras do Senhor, quando ele vai dizer lá em Mateus, salvo engano, no capítulo 11, dizendo que as pessoas deveriam aprender com ele, pois ele, Jesus, era manso e humilde de coração. Então ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E também ele vai mostrar para quem é essa carta, para quem foi escrita essa carta. Ele vai dizer para as 12 tribos, referindo-se aos judeus que possivelmente se converteram ali no Pentecoste, lá em Atos, onde nós vamos ver ali a descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro. Depois Estevão vai ser morto ali por causa da pregação do Evangelho. Então, no versículo 2, ele diz o seguinte, falando aí para os irmãos, para aqueles que foram dispersos por causa da perseguição do Evangelho, da palavra de Deus. Então ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Preste atenção que ele diz: o passar por várias provações. Então, como é que como é que nós podemos passar por provações e termos alegria? Como é que eu posso estar enfrentando uma provação com alegria? Isso acontece quando nós temos o conhecimento de que essas provações,
elas são enviadas por Deus. Deus, ele enviou as provações. É ele quem envia a aprovação, mas com um propósito. Como ele vai dizer aqui no versículo 3, as provações que são enviadas para nós, por parte de Deus, e ela tem um propósito. Como ele diz aqui no versículo 3, deixa-me ler aqui, o versículo de número 3. Ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o ponto aqui é que essas provações, elas são prova de fé. Ele vai dizer, sabendo, versículo 3, que a provação da vossa fé. Então, as provações são provações da nossa fé, provando a nossa fé. Deus vai provar a nossa fé, está provando a nossa fé. Mas, como eu falei, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o propósito de Deus trazer, Deus enviar provações a nós, ao seu povo? Com o propósito de desenvolver a perseverança, para que o seu povo possa chegar em um nível de maturidade cristã. Então, as provações, elas vêm sobre nós com o objetivo de acrescentar em nós perseverança, para que nós possamos perseverar. E essa perseverança, no versículo 4, ele vai dizer que essa perseverança ela tem que ter uma ação completa, ou seja, nós temos que perseverar quando chegar as provações para a nossa fé, e essa provação ela tem que ser na sua totalidade, ou seja, perseverar até o fim, até chegar aí o escape de Deus, até cessar essa provação, como ele vai dizer aqui no versículo de número 4, que ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Então, a perseverança ela tem que ser uma ação totalmente completa, para que nós possamos ser perfeitos, aprovados por Deus, como ele vai dizer lá em Hebreus 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então as provações elas vêm, e essas provações elas são provações de fé, e são várias. Ele diz que nós temos que ter alegria por passarmos por várias provações. Não é só uma provação, mas são várias provações. Então, é um fato, é uma realidade que nós, como cristãos, salvo aí na pessoa de Cristo, nós iremos passar por provações, estamos passando por provações, e são provações de fé. No versículo 5, ele começa a falar sobre a sabedoria, que é algo também muito importante para que nós possamos utilizarmos quando nós estivermos passando por provações da nossa fé. Então ele diz o seguinte, no versículo 5: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e lhes ser-lhe-á concedida. Então a sabedoria ela vai ser concedida por Deus, pois a sabedoria ela é proveniente de Deus, ela vem de Deus. Então, na provação da nossa fé, nós precisamos pedir sabedoria que vem de Deus. A sabedoria ela é mais do que o conhecimento. Nós podemos ter conhecimento, nós temos conhecimento. Todas as pessoas elas têm conhecimento de alguma coisa, de algo, né? Mas a sabedoria ela é mais do que o conhecimento. A sabedoria ela é o uso correto
do conhecimento. A pessoa pode ter o conhecimento, mas usar esse conhecimento de uma forma errada. Agora, a sabedoria que vem de Deus, nós pedimos a Deus, essa sabedoria, ela enche o nosso coração, ela enche o nosso espírito, então nós vamos usar o conhecimento que nós temos da maneira certa, da maneira correta, aí sendo direcionados, guiados pelo próprio Deus, para que nós possamos, dentro da provação da nossa fé, usarmos essa sabedoria para sabermos resolver as questões da vida, as questões que nos rodeiam e servem para provar aí a nossa fé. Então ele diz: se porém algum de vós, quem de nós não precisa, quem de nós não necessita de termos essa sabedoria que vem do alto? Então, o que Tiago está dizendo é que se nós pedirmos essa sabedoria a Deus, a qual nós precisamos e necessitamos, ele está dizendo aqui que Deus ele vai dar a nós liberalmente. E, irmãos, pedirmos sabedoria a Deus não é errado, não é pecado, pelo contrário, isso é algo que vai fazer com que nós cada vez mais possamos adorarmos a Deus e glorificarmos a esse Deus que é tão bom, que é tão maravilhoso. Mas no versículo 6, ele traz aqui uma advertência para nós, ou para aquele que vai pedir sabedoria a Deus. Como eu citei lá em Hebreus, capítulo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a advertência que ele traz é o seguinte, ele diz: peça, porém, com fé. Então eu vou pedir sabedoria a Deus, ele está dizendo: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Ele vai dizer: impelida e agitada pelo vento. Então, se nós vamos pedir sabedoria a Deus, ou qualquer outra coisa a Deus, nós precisamos crer, precisamos ter fé, acreditar que Deus, ele vai nos dar aquilo que nós temos pedido. E principalmente, se esse pedido, se essas petições que nós fazemos a Deus, ela condiz com a vontade de Deus. Então, lendo essa carta, e nós sabemos que é a vontade de Deus dar a nós sabedoria, pois Ele dá a nós liberalmente. Então nós temos que nos aproximarmos de Deus, nós temos que pedirmos essa sabedoria a Deus, mas com fé e não duvidar, pois ele vai dizer que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, né? Se você já foi para a praia, viu ali o mar, você vai perceber que tem dia, ou tem certos horários, onde a onda do mar ela está ali sendo impelida, sendo agitada pelo vento, e uma hora ela está bem alta, 2 metros, 1 metro, 2 metros, e outra hora ela está baixinha ali, só mesmo você praticamente vê só aquela espuminha ali do mar. Então ele vai comparar o homem que vai pedir essa sabedoria a Deus, que esse homem ele precisa ter fé em Deus e não duvidar, pois se duvidar ele é semelhante à onda do mar. Uma hora ele está cheio de fé, acreditando em Deus, acreditando que Deus é o Deus do impossível, o Deus que pode fazer todas as coisas. Outra hora ele está desanimado, sem fé, com o seu coração ali cheio de incredulidade. Então, se nós formos pedirmos algo a Deus e não confiamos e não acreditamos em Deus, que Ele é poderoso para fazer, então a nossa oração, ela vai ser em vão, ela não vai, digamos, atingir o objetivo para o qual ela está sendo feita. Então no versículo 7, ele ainda vai continuar trazendo essa advertência para um homem que vai se aproximar de Deus, que vai pedir sabedoria a Deus, mas ele vai duvidar no coração, ele não vai acreditar. Ele vai dizer no versículo 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então ele está dizendo que se eu duvidar naquilo que eu estou pedindo, se eu duvidar do poder que Deus tem, então eu não vou alcançar coisa alguma
do Senhor, ele vai dizer, um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Interessante que ele vai dizer que esse homem, que é de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Uma característica de uma pessoa que é inconstante é uma pessoa que ela começa a fazer alguma coisa, ela nunca termina. Ela não tem constância, ela não vai adiante. Ela começa um trabalho e ali já chega o desânimo, já bate ali o cansaço, ela para, depois ela volta de novo, só chega até a metade do caminho, para. Homem constante, de ânimo dobre, ele vai dizer de ânimo dobre, uma hora ele está cheio de fé para pedir sabedoria a Deus, uma hora ele está cheio de fé para servir a Deus, mas logo depois ele está desanimado, o desânimo bate. Uma hora ele é um cristão cheio de fé, com o seu coração cheio de fervor para buscar a Deus, para orar, para ler as Sagradas Escrituras, para servir a Deus, para ajudar o seu próximo, para fazer a obra de Deus, mas outra hora ele está desanimado, outra hora ele está enfraquecido na fé, não quer ler as Sagradas Escrituras, não quer mais ir para os encontros na igreja, não quer mais estar ali ouvindo a pregação da palavra de Deus, não quer mais sair ali para o evangelismo, não quer mais fazer as coisas de Deus por causa do desânimo. É uma pessoa de ânimo dobre, uma hora está bem animado, cheio de fé, mas outra hora ele está desanimado. Mas a palavra de Deus para nós nesse dia é que nós possamos sermos homens e mulheres de fé, crendo que Deus é poderoso para fazer o impossível nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.